arrebatamento. Eu sei que pairam algumas dúvidas, alguns questionamentos. A gente vai tentar trabalhar isso dentro do tempo que nós temos. E os irmãos tiverem alguma questão, vamos tentar tirar as dúvidas aqui hoje. Tá bem? Vamos lá. Isso aqui é o fato que a igreja espera, é a expectativa da igreja. Se nós não tivermos esse objetivo ou essa esperança, Paulo diz o seguinte: se esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Então existe uma expectativa no nosso coração, no nosso espírito, que nos impulsiona a continuar servindo a Deus, a levantar pela manhã e a fazer aquilo que fazemos e a suportar aquilo que suportamos, porque sabemos que em breve iremos passar pela última prova, será o último choro, será a última humilhação, a última perseguição, o último culto, a última ceia. Então nós temos uma expectativa, que é exatamente o arrebatamento. Então nós vamos trabalhar algumas questões, já foi lido esse texto, e aí Paulo escreve a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, o verso 52, versículo 52. Ele diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Numa fração de segundo, abrir e fechar de olhos, milésimos de segundo, abre e fecha, a igreja não está mais aqui, já foi embora, já desapareceu. Paulo aqui está trazendo algo que nunca havia sido ainda revelado à igreja. Por isso que ele fala: eu trago para vocês um mistério, que até então a igreja primitiva ela não trabalhava com essa visão, até Paulo ter essa revelação. Deus dá esta revelação e Paulo traz esta revelação para a igreja. Ok? Os objetivos é entender o significado do arrebatamento, a relação entre arrebatamento, grande tribulação e nele os grandes temas do fim. Precisamos ter essa noção e linkar essas coisas, discorrer sobre milagres que ocorrerão durante o arrebatamento e renovar a esperança de que o futuro será melhor para todos que conhecem a Cristo como Salvador. Mesmo Paulo diz: tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Hebreus diz assim: o poucochinho só de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Pronto, é uma expectativa para nós fortalecer a nossa fé de que em breve tudo isso que estamos vivenciando vai se cumprir, porque agora estamos na expectativa. A expectativa é uma emoção gerada pela nossa mente através de uma consciência de que algo vai acontecer, só que não aconteceu ainda. A expectativa no sentido negativo gera ansiedade. O ansioso tem uma expectativa de algo que não aconteceu, só que de maneira ruim, negativa. É a pressão demais, é o problema demais, é a preocupação demais, a ansiedade vai gerando isso. A expectativa, segundo a palavra, vai gerando aquilo que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, que essa esperança, ela vai gerando para nós paciência, que a paciência vai trazendo o que? Amadurecimento, experiência. Então a gente vai estar entendendo que vale a pena. Você está sofrendo? Já aconteceu comigo com você. Você está na prova, está na luta. Quando você pensa em desistir do Espírito, você diz: aguenta mais um pouquinho, isso vai passar. Já isso vai acabar. Amém? Então nós precisamos entender que, ao contrário dos homens sem Deus, eles não veem esperança no futuro, eles estão angustiados. Nós, igreja, temos a esperança de que o nosso futuro será melhor do que estamos vivendo hoje. Estaremos com Cristo eternamente. Amém? Muito bem. Então vamos lá.
Aqui são duas questões distintas que a própria lição nos traz. Qual é a diferença de arrebatamento para revelação? O pastor Ricardo trouxe um resumão das aulas no domingo passado, foi muito interessante. O arrebatamento só acontecerá para um povo específico, e a igreja. Só a igreja irá experimentar o arrebatamento. A revelação, ou a parousia, quando Cristo vem com a igreja para a terra para reinar por 1000 anos, é a revelação. Então nós vamos entender aqui rapidamente, não dá tempo, é claro, vamos parar para falar sobre isso tudo. No arrebatamento, Jesus não pisa na terra, ele vem nos ares, e a igreja se encontra com ele. Lembra da parábola que Jesus falou do casamento, do noivo e a noiva? São duas comissões, a comissão do noivo e a comissão da noiva. Então Jesus ele vai encontrar com a noiva nos ares. Jesus vem com os seus anjos e o Espírito Santo leva a igreja para encontrar com Cristo nos ares. Já na revelação, Jesus pisa na terra. E aí, quando coloca os pés lá no Monte das Oliveiras, ele se fende em dois, criando um vale por onde os 144.000 irão escapar e Cristo vai cuidar do resto. Arrebatamento. Jesus vem buscar quem? Os santos. E a palavra santo aqui não é porque você orou muito, consagrou muito, fez vigília, jejuou, foi para o monte. A palavra santo aqui, hagios, no grego é separado. Aqueles que foram separados, selados pelo Espírito Santo, compõe-se a igreja. Então os santos, a igreja é formada pelos santos. Amém? E na revelação, ele vem com os santos, porque nós já estaremos com ele. No arrebatamento, Cristo recebe a noiva, que se transforma depois em esposa. E na revelação, ele já vem com a esposa. Qualquer dúvida, esboço, fique à vontade, pode perguntar, o pastor Geraldo está aí. No arrebatamento, não, preste atenção, o arrebatamento não vem precedido por sinais. Não vem uma notícia antes, não vem um sinalzinho de alerta, não tem um negócio estranho no céu, igual hoje, por exemplo. Se não sabe que hoje está passando um cometa próximo à órbita terrestre, a partir das 19 horas, todo o Brasil irá vê-lo a olho nu. De 71 em 71 anos, esse cometa passa, ele é chamado de cometa do diabo. Por quê? Porque ele tem duas, como se fossem chifres, e você, quando alguém já viu isso na internet, não? Então hoje está passando de 71 em 71 anos, somos uma geração privilegiada. Muito bem. Então, o arrebatamento não é precedido de sinais, porque é iminente. O que é ser iminente? Vem a qualquer momento. Então, quem tem que estar preparado somos nós, igreja. Quando Jesus fala da parábola das virgens, ele está falando sobre isso. Como é que funciona isso? Depois que o noivo conhecia a noiva, junto com o pai, e selava ali o noivado, o noivo dizia exatamente assim para a noiva o seguinte: eu estou indo preparar um ambiente, quando estiver pronto eu volto para te buscar. A partir daquele momento, a noiva, ela se cobria com o véu e já organizava todo o seu enxoval, porque esse momento ela não sabia qual seria. Então ela tinha que estar pronta para encontrar com o noivo quando ele viesse. Lendo esse texto bíblico, a gente não consegue às vezes entender, porque é a cultura judaica. Se você olhar esse texto do Evangelho de João, quando Jesus está falando, são duas comissões. Quando chega a meia-noite, o noivo manda um emissário, e esse emissário entra na cidade dizendo o quê? Aí vem o noivo, e a comitiva da noiva então saiu ao encontro do noivo. Então Jesus está usando isso para falar o seguinte: eu não estou mostrando qual é o dia, eu não estou falando qual é a hora, mas no Evangelho de João capítulo 14, Jesus disse o que para os discípulos? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, que também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se, olha o condicional aí,
Ele está dizendo que ele vai preparar. Ele disse, se não tivesse, eu estaria dizendo para você, vou preparar, mas só que já está pronto. Por isso que ele disse, quando alguém perguntou, quando é que o senhor vai voltar? Nem o pai, nem o filho sabe, somente o pai. O filho quanto o homem, agora ele sabe. Tá bom? Agora, já aqui, na revelação, os sinais vão predizer, ou vão antecipar que ele está voltando. O arrebatamento será um tempo de que, gente? Bênção e consolo. Por quê? Diz o texto, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém? Só isso daqui, gente, dá para falar o mês inteiro. Haverá um tempo de destruição e juízo. Enquanto no céu a igreja se alegra, na terra haverá o julgamento da parte de Deus, a ira de Deus contra a humanidade que vem pecando contra ele insistentemente. O arrebatamento vincula-se somente aos crentes ou aos cristãos. Já na revelação vincula-se especificamente o tratamento de Deus com Israel e as nações. No arrebatamento vai ser um abrir e fechar de olhos. Já na revelação, Jesus será visto por todo mundo. Antigamente, quando você lia esse texto, quando você ouvia as pessoas, nós, um pouquinho mais de idade, era pensando assim, todo mundo vai ver Jesus ao mesmo tempo. Hoje está fácil de entender. Tem internet. Pela internet, hoje o mundo inteiro sabe o que acontece. Israel foi atacado no sábado passado pelo Irã. O mundo inteiro ficou sabendo imediatamente, o pessoal gravando ao vivo. Vai ser exatamente assim. Jesus desceu das nuvens com os seus santos e anjos, e alguém na internet filmando. Todo olho verá. Quando você pega o texto bíblico, no primeiro momento, por que acontece isso? Hoje você consegue entender. Quando João escreve isso, quando a palavra de Deus mostra isso, a gente não consegue entender. Eles não tinham essa noção, mas hoje se cumpre perfeitamente. Pela internet você vai perceber todas as coisas que acontecem no mundo. Você consegue hoje ter acesso dentro da tua casa. Amém? Não, aqui é revelação. Aqui é revelação. A revelação ou parousia ele se mostra. Ele se mostra. Do arrebatamento, não. A palavra arrebatamento, você vai observar o seguinte, que o original é tomar rápido, pegar com força, raptar. Sem ninguém perceber. Arrebatamento. O arrebatamento ele começa, ou seja, ele não começa, ele dá o início para a grande tribulação. Porque quando a igreja for tirada, aí começa a grande tribulação. Amados, você acha que está difícil? Você acha que o mundo está complicado? Isso não é a sombra do que vai ser esse mundo quando a igreja for arrebatada. Paulo escreve a sua carta, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz, sabe por que é o seguinte? Ele diz, sabe por que o anticristo ainda não se revelou? Por causa daquela que o detém. Quem é que detém a manifestação do anticristo na terra ainda? A igreja. A igreja. Pronto. A ordem de Cristo para a igreja é levar esse evangelho e desfazer a obra de Satanás. Aquilo que Cristo fez como seu ministério, em João capítulo 8. No 32 ele diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. No 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa libertação que nós recebemos, Cristo nos comissionou em Marcos 16, Mateus 28, para irmos entregar esse evangelho e fazer o quê? Para desfazer a obra do diabo, impor as mãos sobre os enfermos, expulsar demônio. Enquanto a igreja está aqui, Satanás não pode se manifestar da forma que ele gostaria. Está entendendo? Porque a igreja é luz e sal nessa terra. Enquanto a igreja estiver aqui, a verdade está sendo revelada. O diabo vai mentindo na frente e a igreja vem desmascarando Satanás atrás. Está dando para entender? Aleluia. Nós somos testemunhas disso.
Quem aqui não nasceu no lar evangélico? Ó, pronto. Vivemos a mentira até chegar à verdade. E a verdade veio para nós através de quem? Da igreja, de instrumentos que Deus usou para trazer verdade para nós. Amém? Aí sim começa a tribulação. E lá no milênio nós somos dispensacionalistas, tá, irmãos? Nós cremos nas dispensações, dispensação da inocência, patriarcal, da graça. Tem igrejas que não acreditam nisso. Arrebatamento. Cristo vem como a resplandecente estrela e aqui na revelação como o sol da justiça. O pastor Ricardo deu uma pincelada. Muito bem, agora vamos ver o que cenário é esse. Esse tema que nós estamos vendo hoje, estudando, é um cenário profético. Por quê? Nós somos, veja bem, estamos na geração profética. Vou falar uma coisa pessoal, minha. Eu creio fielmente que eu sou da geração do arrebatamento. Eu creio que eu e você não iremos experimentar a morte. Amém. Aleluia. Amém. Glória. Eu creio. Isso, à medida que eu fui estudando, à medida que eu aceitei a Jesus, fui para a igreja com 15 anos, comecei a estudar. Eu comecei a entender que nós somos a geração do arrebatamento. Estou falando eu, não é, gente? Sou eu que penso assim. Nós estamos equivocados, mas uma coisa é certa, e isso eu não erro. Estamos mais próximos hoje do que ontem. Aleluia. Pode ter certeza disso. A agenda 2030. Exato, ela está sendo trabalhada. O pastor Garota está falando sobre a agenda de 2030. Toda essa agenda de 2030 ela é planejada para um governo só mundial. Os blocos das nações que se reúnem, que se unem, é exatamente o cumprimento da palavra. Todo palco está sendo preparado para o anticristo. Você sabia que daqui a pouco, no ritmo que nós estamos avançando, de 10 no máximo 20 anos, raramente você vai ver de dinheiro em espécie de papel? Os especialistas estão dizendo sobre isso. Você com um celular na mão, você compra, viaja e sai para onde quiser e compra. A realidade do chip, ela já existe. Você com chip, você já na Europa já existe isso. Entenderam? Então todo o mundo está sendo preparado para facilitar o governo do anticristo. Mas que não é o nosso assunto hoje, né? Muito bem. Então esse é o primeiro cenário que nós estamos vivendo, um cenário profético, que é esse evento escatológico. A palavra escatologia, irmãos, é doutrina das últimas coisas. Escatos é últimas coisas, ou escatos, dependendo da tradução que você quiser. E elogia é o estudo acerca das últimas coisas. Então essa revista é toda ela baseada em escatologia. 4 perguntas principais, eu sei que você tem muitas, eu também, mas vamos lá trabalhar as 4. O que significa esse negócio de arrebatamento? Então, arrebatamento está ali, está no grego, harpásio ou arapísio, tanto faz a tradução, que significa agarrar, apanhar ou retirar com força, rápido, com velocidade. A ideia do autor, quando ele fala sobre isso, Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele usa exatamente essa ideia de você pegar rápido sem o outro estar esperando. Por isso que a palavra é rápido. E agarrar, apanhar, não é perguntar se você quer ir. Arrebatamento é a ideia seguinte, é te pegar rápido. Ok? Então, essa é a ideia. E qual é o significado? Aqui tem algumas questões interessantes. A palavra vinda, usada para descrever a vida de Cristo, é traduzida a partir da palavra grega parousia. Aqui é revelação, ele está vindo. Ela significa presença, vinda, chegada. Sempre foi usada para quê?
Presença literal. Arrebatamento é outro. Nem todo mundo vai ver. Finalmente, a palavra manifestação usada para descrever a segunda vinda de Jesus vem do grego epifania, é equivalente ao quê? A epifania. Esta palavra recebe uma manifestação visível de uma divindade que estava o quê? Escondida. Deixa eu correr aqui para o primeiro. Então, o arrebatamento representa o quê? Acima de tudo, a volta do Senhor Jesus, mas não para o mundo. Irmãos, arrebatamento não tem nada a ver com o mundo. Arrebatamento tem tudo a ver com a igreja. Igreja. Quando você ouvir a palavra arrebatamento, está falando para nós, igreja. Quando você está falando de revelação, está falando para o mundo. Ok? Muito bem. Então, segunda vez ao mundo vai cumprir o que? Literalmente as profecias que declaram que os salvos é o que nós cremos. Existem 3 correntes teológicas, como o pastor Ricardo falou, e como também não deu tempo para ele falar, e tinha um pouco, que são questões teológicas. 3 linhas de teologia de raciocínio contra a tribulação. Há os pré-tribulacionistas, o midianésio e os pós-tribulacionistas. Nós somos pré. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Amém? Se você quer ficar depois, fica na paz, é direito de cada um. Mas nós cremos que nós seremos arrebatados antes da grande. Agora é interessante isso aqui. A palavra tribulação é algo incomum para você? Não. Agora, quando vem de grande, esse adjetivo aqui está potencializando o problema, certo? Então é algo que está fora do padrão da normalidade, algo que está fora do normal. Tribulação você passa, eu passo. Paulo falou de tribulação, Jesus falou que nesse mundo teremos aflições. Agora, a grande tribulação é algo que Jesus disse como nunca houve na terra. Nunca existiu. Aqui só os 3 correntes, eu falei. Qual é o lugar do arrebatamento relacionado à grande tribulação? Para nós, somos pré-tribulacionistas. Perguntas, irmão? Glória a Deus. Quem vai participar do arrebatamento? 2 grupos de pessoas, com a mesma característica. Porque todos os 2 grupos são a noiva. O primeiro grupo, aqueles que já partiram para a eternidade. Então, aquele irmão em Cristo, aquela irmã em Cristo, aquele irmão que servia ao Senhor, os mártires, aquelas pessoas que amavam a Jesus e partiram para a eternidade. Esse grupo serão os primeiros a serem ressuscitados. Serão os primeiros. Ok? E depois os que estiverem vivos. Então, o arrebatamento envolve 2 grupos de pessoas. Todos os vivos fiéis serão transformados. E aqui Paulo, em Tessalonicenses, ele fala exatamente isso. Ele diz assim: aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ele está falando dos mortos. E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Ele está falando dos vivos. Ok? Quem morreu já se deteriorou. E quem está vivo? Estamos caminhando para a cova. Não tem como fugir. Aí Paulo diz: esse que vos digo o mistério da verdade, nem todos ouviremos, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Amém? Amém? Então está aqui. Quem participará do arrebatamento? A igreja. Só a igreja. Mas em 2 grupos distintos. Quem já partiu da eternidade com Cristo e os que ficarem vivos. Tudo bem até aí, irmãos? Tudo sob controle? Muito bem. A igreja verdadeira, com seus membros integrados e vivos como noiva de Cristo, constitui o quê? De pessoas de todas as nacionalidades, inclusive judeus. Um adendo aqui: judeu que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da tua vida é igreja.
Não é judeu, a nação judaica, como Deus vai trabalhar com eles. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, qualquer que seja a nacionalidade, inclusive judeu, faz parte da igreja. Noiva. Amém? Muito bem. Pode, fica à vontade. Por que as pessoas, então, quando morrem em Cristo, as pessoas falam assim, já está com o Senhor? Ótimo. Esse já está com o Senhor é porque a salvação está garantida. Então esse já está tranquilo. Por quê? Porque a Bíblia diz isso, bem-aventurado aqueles que já dormem com o Senhor, porque está garantida a salvação. O salmista diz que Deus se alegra com a morte de um justo. Por quê, gente? Depois que você morreu, o diabo não tem mais acesso a você. Você guardou a tua fé, toda a obra que foi feita já está reservado e agora o diabo não tem mais acesso. Entendeu? Então você não tem o que pecar, não tem a tentação do mundo do dia a dia, não te alcança mais. Irmã? Peraí. Microfone. A gente está aqui trocando uma dúvida. Por exemplo, arrebatamento, né? Essa também era a nossa dúvida também, né? Daqueles que morrem, que estão no céu. Quando as pessoas forem arrebatadas, né? Estiverem lá na glória e tal, a gente vai ter lembrança daqui da terra? Sabia que essa pergunta Ia fluir no meio. Eu sabia. Mas só espera um pouquinho, não deixa esquecer. Peraí, pastor. Senão lá atrás não escuta. A pergunta, já que é interessante, que tem uma linha de raciocínio que acredito que estaremos conscientes depois que partimos dessa terra. Quando você pega a parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro, é muito claro a narração de Cristo, né? O que é uma parábola? Você usar questões humanas e naturais para revelar verdades espirituais. A parábola é isso daí. Então Jesus mostra o rico e o Lázaro. O rico morreu e diz o texto que foi para um lugar de tormento. Não é inferno, tá, gente? E Lázaro morreu e foi para um descanso, seio de Abraão. Abraão ali tipifica Deus. Detalhe: o rico tinha consciência de onde ele estava e via onde Lázaro também estava. Isso antes de Cristo ter morrido. Então, o que a teologia dos ensinos, os teólogos ensinam? Que nesse período, tanto o lugar de tormento como o paraíso estavam nivelados, estavam no mesmo nível. Por isso, quando Paulo diz que ele morreu, foi até o abismo, mudou o paraíso de lugar, ou seja, esse ambiente que de um lado podia se ver no outro, mudou agora. Não são mais, a perspectiva não é mais a mesma. Mas o que Cristo nos traz como informação? Que quem está no lugar de tormento, sim, tem consciência. Agora, como é que estava Lázaro? Tranquilo. Descansando, repousando. Pensa num sono gostoso. Já teve aquele sono gostoso que você deitou e já amanheceu nem vi. Esse é o sono do descanso. Então, quem está com Cristo, baseado no que Cristo mesmo disse, o que Abraão disse para o rico? Não pode perturbar ele. Ele está no repouso. Lázaro está aguardando o que? O arrebatamento. Então, todas as pessoas que morreram com Cristo, irmão, não tem ninguém no céu. Estamos aguardando, porque senão tem um negócio errado aí. Se é um casamento, quem chega antes da noiva são quem? Os convidados. O noivo, a noiva não. A noiva não. Ok? Então a noiva não chegou ainda. Que negócio é esse que já está no céu? Mas que noiva é essa que já chegou? Metade chegou o braço na frente? Tem festa no céu. Tem festa no céu. O céu está em festa quando o pecador se converte. Mas aí quem faz a festa são os anjos. São os seres celestiais, não nós. Quem morre com Cristo está no lugar de descanso, aguardando o quê? O grande momento da festa. É o chamado
paraíso. Uns É chamado mais paraíso, por quê? Por que não é paraíso? Porque se você não tem acesso a ele, você não desfruta de nada, você está dormindo. Entendeu? É o que na teologia a gente chama de estado intermediário da alma. Na escatologia. É um estágio que não é nem céu e não é nem inferno. Você está ali aguardando o julgamento para a condenação ou o arrebatamento do tribunal de Cristo. Estágio intermediário da alma. Mas quem vai para o inferno, vai para o inferno. Ninguém foi para o inferno. O inferno não foi inaugurado. Quem vai inaugurar o inferno? Quem vai inaugurar o inferno é o falso profeta, o anticristo, depois Satanás. Ninguém ainda está no céu nem no inferno. Nesse lugar de tormento não tem volta mais não. O lugar de tormento, ele já sabe. Mesmo já indo para o inferno, vai para o Ele inferno. só está esperando para o inferno. Então está esperando para o inferno. Viu? Essas questões ué. Se o cara morrer, Quer ver? São questões que a gente acha que todo mundo sabe e tem dúvidas. Dá bem. Está dando para entender? Porque, irmãos, veja bem, a palavra inferno não existe na Bíblia, sabia? A dúvida é, esse que o senhor falou, de quem morreu em Cristo. A dúvida é quem não morreu com Cristo. Que está nesse local de tormento aí e já escolheu. É o que eu disse. Não tem mais jeito não, porque tem algumas linhas de pensamento que acredita que tem um purgatório. Que ainda vai ter chance para ele lá ainda. E receber Após essa- a morte segue-se o juízo, não é assim que a Bíblia fala? Então não tem mais. Então, o que acontece? O ser humano ele tem a tendência natural de tentar dar jeitinho daquilo que a Bíblia já determinou a sentença. Acabou. Acho que como falou, foi você que falou. Após a morte segue-se o juízo. Ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Após a morte segue-se o juízo. Quem morreu com Cristo, o estado é de repouso. Quem morreu sem Cristo já começa uma tormenta, não é inferno. Mas a pessoa já tem consciência de que a coisa está ruim para ela. Pois é. Não existe, escute isso, biblicamente falando, tá gente? Biblicamente falando, não existe um estágio que você vai melhorar para poder sair daquela situação. Irmã Cláudia, pode pegar. Uma Cláudia, vai lá, irmã Cláudia. Peraí, Cláudia. Esse assunto é muito bom, gente. A gente tem muita dúvida. Né? Que seja o céu ou o inferno só seria depois do julgamento. Ou o céu ou o inferno. O céu ou o inferno, julgamento no sentido de tribunal de Cristo, não haverá condenação. Juízo final, não haverá absolução. Tribunal de Cristo é só para a igreja, é para recompensar os santos. Juízo final é para condenar toda a humanidade que está diante dele, grandes e pequenos, é que diz João. Ok? Vamos lá. Arrebatamento e revelação significam a mesma coisa? Significa a mesma coisa, gente? Não. São dois, olha bem, dois acontecimentos distintos que ocorrerão com uma diferença de 7 anos. Quando a igreja for arrebatada, começa o período da grande tribulação, que 3 anos e meio será de falsa paz. Está tudo bem. O cara vai chegar, o anticristo vai resolver o problema da humanidade. Qual é o problema da humanidade hoje? Cita um. Fome. 2. Fala, gente. Doença. Dinheiro. Finanças. Violência. Guerra. Pensa no problema. Ele vai trazer solução para tudo. Está com dúvida aí, gente? é aquela dúvida que ela te perguntou. Aí resolveu lá? Ah, não, aquela dúvida. Você vai ter lembrança. Não vai ter lembrança que você viveu. Calma, calma. Só das coisas boas. Ela está dizendo lá no céu, Lá que no depois que céu. morre. No céu. Ah, não, no céu sim. No céu sim.
Claro. Ou melhor, Não, das coisas. Peraí, quer que eu pare? Peraí. voltou ao estado original. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala sobre a natureza geme por esse dia. Que dia? O dia da redenção. Por quê? Porque a terra vai voltar ao estado original, sem pecado. Bom, vamos para o texto bíblico. Vamos para o texto bíblico. Vamos lá. Vocês se lembram do Monte da Transfiguração? Quem estava com Jesus lá no Monte dos discípulos? Pedrão, era um. Aí a Bíblia diz que na hora da transfiguração, 2 personagens apareceram ao lado de Jesus. Quem era? Moisés. Elias e Moisés. Pedro era contemporâneo dos dois? Não. Tinha foto? Não. Tinha vídeo? Não. Como é que ele sabia que eram os dois? Como é que funciona isso, pastor? Quando Jesus se transfigura, Pedro entra no mesmo nível de espiritualidade dos 3. Cristo traz Pedro para aquele nível de espiritualidade. Quando ele se transfigura e Pedro vê ele, acharam o texto aí? Qual é o texto? Eu vou poder colocar lá na tela. Quem contou? Eu de cabeça, sim, não sei não. É Mateus? Transfiguração, é. Acha aí, pode colocar na tela aí. Pode ir, azul. Olha aqui agora, presta atenção. Transfigurar-se é uma palavra que você e eu não temos noção do que é. Você não tem. Você lê, mas você não sabe. Nesse texto aqui, quando você diz que o fulano se transfigurou, isso quer dizer que ele ficou com raiva, mudou o ambiente. Só que aqui é diferente. Aqui é muito espiritual, aqui é nível de glória. Aqui é corpo glorificado. Então você e eu não temos noção de nada. Diante deles, dos 3, seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eles vislumbraram Jesus como Jesus está na glória. 3. Eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quem está escrevendo isso? Quem está escrevendo, gente? Mateus. Mateus não estava lá, mas alguém disse para ele isso. Era um dos 3. 4. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3. Quem falou isso aqui? Pedro. 3 tabernáculos. Tabernáculo para judeus simboliza o que, gente? Hã? Mas o que? O lugar onde Deus está. Vamos fazer 3. Um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Esse cara sabe disso. Vai responder agora quem não lê nada. Quando você entra no nível de espiritualidade, de transformação, de corpo glorificado, teu nível de consciência, ele abre. Não haverá nada mais oculto para você. Aí vem outra pergunta: pastor, mas se meu marido e meus filhos vão conhecer do céu? A resposta é não. E é isso que ela queria saber. Por que, pastor? Perguntaram Jesus assim. Vamos para a Bíblia. O cara que teve 10 mulheres aqui na terra, como é que vai ser no céu? Qual é a resposta de Jesus? No céu não casam e não se dão em casamento. Esse conceito de casamento, de parentela, é terra. Céu não existe isso. Lá no céu somos a noiva, somos irmãos, somos uma família só. Nós tínhamos uma ovelha que ele falava assim: pastor, não vou conhecer minha esposa não. Eu falei: infelizmente não. Ficou ruim o céu você, meu filho? Por aí então. Tá vendo? Deu para entender? Sabe qual é o nosso grande problema? Irmãos, qual é a nossa grande dificuldade? É comparar o céu com o sistema da terra. Olha Jesus. Jesus disse assim: o meu reino
não é deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo, esquece todo o sistema que você conhece de governo. Todo o sistema de hierarquia que você conhece desse mundo. Porque se o reino dele não é desse mundo, o que está lá é diferente do que acontece aqui. Aqui, um exemplo simples. Aqui é pouco para ter. Lá, dê para você ter mais. Aqui, aqueles que te odeiam, cancela eles. Lá é ame aqueles que te odeiam. É tudo o contrário, Natália. O arrebatamento já foi, né? Não, no caso, por exemplo, eu subi, fui arrebatado. O filho não foi. Eu vou ter conselho Claro que ele não não. foi. Se eu tiver... Senão ia ser sofrimento. Aí deixou de ser céu. É. Vamos lá, gente. A Natália fez uma pergunta, isso é clássica. Eu subi e meu filho não foi. Deixou de ser céu, se eu lembrar disso. Se a Bíblia diz que ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, eu não tenho lembrança de nada ruim. Eu ia cantar o hino aqui antes de começar. E o hino diz isso: quem ficou, ficou, quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Mas para quem partiu, é festa. Tá bom. Oi? Exatamente, é agora. Agora que você tem que trabalhar para ganhar sua família para Jesus, o marido, os filhos. Agora, porque depois já era, não tem mais oportunidade. Ok, gente? Posso avançar um pouquinho mais? Ou tem mais dúvida aí? Agora, os milagres do arrebatamento são dois. Quais são dois? Primeiro, olha lá. É uma doutrina. Gente, isso é doutrina, gente. A igreja tem que entender isso. Estamos falando de tanta coisa, eu prosperidade, eu quero isso, quero aquilo, beleza, mas não esquece que daqui a pouco você acaba. Se o teu foco só for bens materiais, Jesus disse assim: não junta tesouro onde a traça corrói, o ladrão vem e rata, é isso. Junta tesouro lá no céu. É bom andar de carro zero, é bom ter conta no banco, rechuchu, é bom viver bem aquela terra, mas melhor é o céu, é as coisas do céu, tá bem? Amém. Então é uma doutrina bíblica citada tanto no Velho quanto no Novo. E haverá dois tipos de ressurreição. Escute, essa ressurreição para a vida é só a igreja que participa, ninguém mais. A ressurreição para a vergonha são os ímpios que ressuscitarão no juízo final, depois de 1000 anos. O grande trono branco. Escute isso. Haverá dois tipos de julgamentos da Bíblia. O tribunal de Cristo, que só a igreja participa. No tribunal de Cristo não haverá condenação. Haverá galardões, recompensa por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Ponto. No juízo final só haverá condenação, não haverá absolvição de ninguém. Está claro isso, gente? Amém. Então vamos lá. Isso aqui eu estou falando sobre milagres do arrebatamento. Muito bem. O primeiro milagre é a ressurreição, e o segundo, transformação. Aqui é para vivo. Escute isso. E também para o morto, é lógico. No meio teológico, entende-se por milagre ao quê? A suspensão das leis naturais, ou seja, a ascensão do poder, a cessação do poder natural humano. Esquece as questões humanas aqui. Vai cessar o poder natural humano e vai entrar em ação o poder sobrenatural de Deus. Por isso que transformação é uma palavra, quando se fala de arrebatamento, que a gente não tem muito o que falar, porque ninguém sabe o que é. Quando Paulo diz assim, ele fala, mas sem explicar exatamente. Na verdade, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nós não morreremos, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Me explica. Não sei como é que vai ser, mas que vai ser, vai. Amém. Ok? Será transformado. Como? E se alguém ousar tentar explicar para você, ou falar que do jeito que é assim, desconfie, que a Bíblia não mostra nada claro, que estamos falando de questões divinas, espirituais. É Deus que detém esse poder. Como é que Deus vai fazer você, Serginho,
se transformar no corpo glorificado. Eu não sei, o problema é dele. Mas que o teu corpo, o meu, escute, nós não seremos arrebatados em espírito. Nós seremos um corpo arrebatado. Deu para entender ou não? E o terceiro estágio, isso aqui, gente, faz parte dos 7 elementos da salvação. Salvação tem 7 elementos. E o último estágio da salvação é a glorificação. Nenhum de nós ainda estamos nesse estágio, nem aqueles que morreram. Esse é o último estágio de salvação. É quando nós receberemos a glorificação. O que é isso? Aí nunca mais pecado te alcança, a dor te alcança, o diabo te alcança, a morte te alcança, nada mais te alcança. Porque você está no corpo glorificado. O nosso corpo será transformado num corpo glorificado. Saiu do carnal, do material, do limitado, e entraremos no ilimitado, imaterial, a coisa glorificada. Acabou. Por isso Cristo disse que aonde eu estiver, vocês vão estar comigo, porque agora eu e você teremos liberdade para estar mesmo com Ele, andando com Ele. Amém? Tudo bem até aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é bom demais, gente. Isso alimenta a nossa fé. Como se dará o processo da glorificação no corpo dos salvos em Cristo? Aqui estão algumas etapas que a Bíblia cita. Pena que não temos tempo para ler todos. Primeiro, tem que ter salvação, não adianta. E outra coisa, eu disse que a salvação tem 7 elementos. O primeiro elemento da salvação chama-se arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Pedro diz: arrependei-vos. Esse é o primeiro passo. Se a pessoa veio por emoção, veio por impulso, veio porque alguém trouxe, mas não se arrependeu, ele não recebeu salvação. Ok? Salvação, o primeiro elemento é: eu me arrependo, reconheço que eu sou pecador e preciso de um Salvador. Segundo, justificação. Dei uma aula uma vez aqui sobre isso, estão lembrados? Sobre justificação. Cristo me justifica, não por aquilo que eu faço ou sou, mas por aquilo que Ele fez por mim. Sou justificado. Terceiro, redenção. Isso aqui, gente, só Paulo fala sobre isso. Adoção. Ninguém falava sobre isso. Deus traz a revelação, o Espírito Santo traz a revelação para Paulo. E quando ele entende isso, e nós entendemos, irmão, isso aqui muda tudo na nossa história, na nossa vida. Você não é um agregado. Você é filho por adoção. Filho adotivo pela lei tem direito a tudo que o pai tem. Não interessa se tem sangue ou não. Aí vem Jesus e diz que nós o quê? Nós somos o quê? Jambuzeiros, bravos, lá atrás. Mas e agora? Enxertados da videira. O que você era, não interessa mais. Você agora é videira. Amém. Ou não? Você está enxertado da videira. Aleluia. Adoção. Isso aqui te dá muita coisa, gente. Isso aqui te dá acesso ao mundo espiritual, ao céu. Filho não tem dúvida para as questões com os seus pais. Pelo menos não deveria ter. Meu filho está com 25 anos. Ele não precisa pedir a mim ou a minha esposa permissão para abrir geladeira, para fazer coisa para comer. A casa é dele. Está dando para entender ou não? Tem gente na igreja que está com fome e a despensa está cheia. Você não vai lá para comer porque você não quer, ou porque você não entendeu que você é filho. Isso te dá direitos. Redenção foi o que Cristo pagou por nós. Santificação, santidade, santo, santificação são coisas diferentes. Santificação é um processo contínuo, tá? Por isso, quando eu estou dizendo, e você me diz que eu estou me santificando, não é porque quanto tempo você passa em oração e jejum, irmãos. Não associe santificação, santidade a oração e jejum. Oração e jejum é dia a dia, é normal do cristão. Santificação é um processo de se separar das coisas que o mundo oferece. Porque a própria palavra santo no hebraico, kadosh, no grego, hagios, é você ser separado. Mas para quê? Para um propósito específico. Quando Jesus traz
escolhemos discípulos, ele está atrapalhando o quê? Santidade, está separando. Santo quer dizer separar, estou te separando, estou te separando, estou te separando. Para quê? Para um propósito específico. Qual é? Sejam os meus discípulos, anunciem o Evangelho, e nisso o mundo saberão que são meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Isso. Agora, santificação, processo. Eu vou agora seguir o que Cristo me ensinou. Estou no processo. Tem gente que passa a vida inteira orando, mas vive no pecado. Não é o tempo que você ora, não é o tempo que você jejua, é como você se comporta de acordo com a Bíblia nos ensina. Quem entendeu, diga amém. Amém. Amém? Libertação, essa libertação em todos os livres sentidos. Libertação da dor, do pecado, do sofrimento. Paulo nos disse assim: há duas leis que operam em mim. O bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa lei? Isso só vai acontecer, irmão, quando você for arrebatado ou morrer. Todos nós temos essa guerra, esse conflito em nós. Quem aqui nunca se levantou pela manhã e disse: essa semana eu vou me consagrar, eu vou fazer isso, fazer aquilo? À tarde você já quebrou a promessa. Calma, isso não acontece só com você, não. Acontece com todos nós. Há uma natureza pecaminosa aqui dentro de nós. É só ir para Gálatas 5. Gálatas 5:22. Essas são as obras da carne: porfia, glutonaria, inveja, idolatria, feitiçaria, e tudo que não presta está aqui dentro, agarrado em nós. Aí Paulo diz: mas esses são os frutos do Espírito. Tudo que está ali, chamado fruto do Espírito, não é origem que não está em você, em mim. A origem vem do Espírito Santo. Então dói para produzir fruto, irmão. Dói, amar, dói. Ser longânimo, dói. Ter paciência, dói. Que a vontade de estrangular o outro. A natureza humana é assim, mas o fruto não é meu, é de quem? Do Espírito. O Espírito. Eu tenho que morrer para que o Espírito produza. O que te leva para o céu são os frutos que você produz. Que cada fruto você está dizendo para o diabo: você não domina aqui mais. Já não vivo mais eu, mas é quem que vive? Cristo. Amém? Amém. Está dando para entender? E no final, glorificação. Aí no final, eu vou olhar a Alessandra e vou dizer: vencemos! Amém. Amém? Amém. Aí você vai poder soltar o grito da garganta no teu cara. Solta o grito da garganta! Eu vou olhar para o Everaldo e solta esse grito agora, Everaldo! Porque a morte não vai nos alcançar, o pecado não vai nos alcançar, o diabo não vai nos alcançar, o enfermidade não vai nos alcançar. Solta o grito da garganta! Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. E os fatos adicionais? Quando a gente fala de figura de linguagem, tipos e símbolos, são figuras de linguagem que a Bíblia usa para facilitar a compreensão. Tá? Não vou ter tempo de discorrer sobre cada um deles, mas só para você entender. Enoque morreu ou foi arrebatado? Arrebatado. Então, lembrando que isso vai acontecer com a igreja. Ok? Noé e sua família, antes do dilúvio, ele conseguiu trabalhar com a família e a família entender. Noé era um líder. Ele liderava a sua casa. Porque entrou Noé, entrou a sua esposa. Isso é difícil, tá, gente? Às vezes a esposa concordar com o marido. Mas Noé conseguiu. E entrou os filhos e as noras. Ele conseguiu levar todo mundo. E a arca simbolizava o quê? Cristo e a proteção. A igreja é a arca que o Senhor preparou. E daqui a pouco, bora. Ló. Lembra de Abraão? Abraão suplica: se eu tiver 100 lá, pelo 100 não destrua. Se tiver 50, pelo 50 não destrua. Se tiver 10, não destrua. Só encontrou o sobrinho dele. Deus manda o anjo lá. Vamos embora, vamos meter o pé. O Ló já não conseguiu convencer a mulher. Está dando para entender? Elias às margens do Rio Jordão. Jesus quando entra em Jerusalém. Isso tudo aqui, gente, é figuras, tipos e símbolos. A Bíblia está cheia de informações dizendo o seguinte: Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Ok? Vamos lá. Aqui, até Paulo dizer isso, era um mistério. Deixou de ser mistério quando ele
Revelou. Paulo traz uma revelação para a igreja que até então não havia sido divulgada e que transformou em doutrina que nós estamos ensinando agora. Até então a igreja primitiva não pregava isso, até Paulo trazer a revelação. Irmãos, quando a gente fala de revelação, a revelação, Deus é um Deus dinâmico. Deus não muda, mas ele se move nas gerações. A revelação que Deus trouxe para Abraão foi uma, para Moisés foi outra, para Paulo foi outra completamente diferente. Por quê? Deus vai trabalhar a cosmovisão, o seu nível de conhecimento. Ele não pode te revelar coisas que a tua mente intelectual, normal, natural não consiga decifrar. Vou te dar um exemplo bíblico. Paulo teve uma visão. E ele disse: conheço um homem que não sei se da carne ou se do espírito. Já começou a confusão aí. E olha que eu estou falando em Paulo, intelectual. Se fosse atual hoje, se Paulo vivesse na nossa época, tranquilamente, segundo estudiosos, falava 10 idiomas fluentemente. Fluente, não é conhecer, falar. E conhecer é uma coisa, falar é outra. Fluentemente. Era um intelectual, aí ele disse: estou em dúvida, vocês pela carne, vocês pelo espírito. Que foi até o terceiro céu. Por que ele cita o terceiro céu? Paulo era judeu. Está falando para gentios, mas judeu. Os judeus, eles creem em 7 níveis de céu. Não é o caso de a gente falar alguma coisa aqui, mas escute isso. Aí olha só a frustração de Paulo. Eu vi coisas. Que coisas são essas? Aí ele usa o termo inefável. Que não é lícito falar aos homens. Por quê? Não tem com o que conectar na terra o que ele viu do céu. Comparação. O nosso cérebro trabalha por comparação. A leitura que nós fazemos, quando você está lendo essa frase aqui, você está decodificando signos. Ok? Você está fazendo leitura. Exemplo, vou te dar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Tudo bem. Quando eu falo de doutrina, o que vocês... Qual é a primeira imagem que vem na mente de vocês? Doutrina é o quê? Pelo amor de Deus. Doutrina, gente. Doutrina. Quando eu falo de doutrina, o nosso livro de igreja, o que é doutrina, gente? É uma regra bíblica que rege a nossa igreja. O que a Bíblia nos ensina. Você já conectou. A nossa mente trabalha com conexão. Agora, imagine Deus te mostrar algo que você procura na terra, algo parecido para comparar e não acha. Não faz conexão. Então Deus se revela de acordo com a capacidade intelectual que você tem para se conectar com coisas. Exemplo, Isaías viu o movimento sionista. Ele viu um povo judeu sair dos 4 cantos da terra e vindo de avião voltando para a terra de Jerusalém. Ele conhecia avião. Então o que ele disse? Que o povo via nas asas da águia. Era a conexão que ele conseguia ter. Ok. Agora imagine uma águia enorme trazendo gente para a asa. Hoje você sabe. Quando você olha para lá, é um pássaro? É um avião? É um avião. Você faz a conexão. Está dando para entender? Está dando para entender? Sim. Então Deus vai te revelando coisas se você tem a capacidade cognitiva de interpretá-la. Porque senão, para que Deus vai te dar coisas se você não consegue interpretar? Tem gente que deve ver um monte de coisa, mas não sabe de nada, então fica quieto. Eu tinha uma diaconisa, eu vi uma bola de fogo, eu vi uma bola de fogo, pai, eu vou apagar essa bola, irmão. Porque essa bola de fogo você não sabe o que é, então não é nada. O mesmo Deus que dá a visão é Deus que dá revelação. Eu tive um sonho. Revela para mim esse sonho, interpreta. O que Daniel disse? Eu vou falar com Deus, papai. Se é Deus que deu o sonho, o Deus que deu o sonho é o Deus que revela o sonho, que dá a interpretação. Ok, gente? Deixa eu correr. Aqui, antes eu quero. Haverá uma geração. Nossa, nem viu na passada. Haverá uma geração. Eu creio piamente que nós somos essa geração que daqui a pouquinho, olha, não vai dar nem para você fazer almoço. Amém, Jesus.
a trombeta vai soar. O abrir e fechar de olhos. Você pode ir de carro agora, de bicicleta, ir embora para casa. Culto do amigo, fica para outro, porque agora eu vou encontrar com o amigo de verdade, que é Jesus. Amém? Então era um mistério para a igreja, agora foi escancarado, revelado. Na verdade, nem todos iremos experimentar a morte, mas seremos transformados. Amém? A vontade é pular aqui, meu pai. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. Acabaram as perguntas? Vai mais, gente, tá tão legal. Podemos encerrar? Eu acho que glória a Deus, consegui, que maravilha. Quando tudo o que foi determinado por Deus se cumprir, diga, se cumprir. Se cumprir.